Olá, meus amigos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vamos dar prosseguimento a mais um review, o nosso segundo. Hoje trazendo esse review da Bíblia Jeffrey, de estudos proféticos, lançado pela editora BV Books. E antes de mais nada, peço a vocês que vão no nosso canal, curtam, compartilhem com seus amigos que gostam de Bíblias, que gostam de estudos, que sempre estão ouvindo um devocional. Compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando ouvir de uma palavra. Amém? Seja você também um emissário, um embaixador do Evangelho das Boas Novas. Amém? Então, sem mais delongas, vamos aqui para nosso review. Bíblia Jeffrey de Estudos, do PhD e Dr. Grant Jeffrey, lançado pela BV Books, com a tradução King James 1611. E para a gente ter um item de comparação, a Bíblia que foi lançada originalmente em inglês também usou a mesma tradução. Aqui você vê uma luva muito bem feita. O material já é meio que de praxe da BV, muito bonita. Traz aqui no final vários itens que a gente vai encontrar ao longo dessa Bíblia de estudo, como a tradução, concordâncias, mapas, referências cruzadas, formato duplo, o formato duplo de coluna, fita, que é o fetilho aqui duplo, os pilcrons, subtítulos e a introdução a cada livro da Bíblia. E aqui o autor, o Dr. Grant Jeffrey, ele faz uma pergunta: estamos vivendo os últimos dias? O que diz as profecias bíblicas sobre os dias atuais? Será que estamos realmente vivendo? Você acha que temos vivido os últimos dias? Coloquem aí embaixo nos comentários. Então fala que o estudo da profecia é conhecido como a escatologia, ou seja, o estudo das coisas que irão acontecer nos últimos dias. A Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos terá o seu foco primário na interpretação das porções proféticas das Escrituras. Entretanto, a função do profeta e sua mensagem vão muito mais além do que simplesmente predizer eventos futuros de significação espiritual. A mensagem do profeta tem dupla função: alertar sobre o iminente julgamento de Deus sobre o pecado e declarar o derradeiro e imediato triunfo da verdade e dos seus propósitos soberanos. O passado e o futuro se unem na mensagem do profeta. Ele ainda traz mais algumas informações. Ao final temos também aqui um pequeno parecer do pastor Cláudio Rodrigues, que é editor e chefe lá da editora BV Books. Amém? Vou deixar aqui do lado. E aqui está a belezinha, ela é azul e ela traz esses detalhes em azul fluorescente. Ela ainda tem na cor preta e na cor marrom. Amém? Então, capa PU, muito bem feita. Olha aqui, você vê a grossura dela. Tem muita informação. A folha dela é uma folha que ela é bem grossinha e, não tem como você ter algum problema, tipo perder ou rasgar facilmente, porque ela é uma folha bem segura. Então, presenteada por aqui, essa minha é do dia 25/3 de 2021, traz aqui a folha de rosto, a versão 1611 da King James, PhD Grant Jeffrey e o selo da BV Books. Traz aqui também mais algumas informações, a tradução, quando a BV Books começou a editar essa versão em português da King James 1611, traz mais aqui algumas informações, suas redes sociais, e aqui The Jeffrey Prophecy Study Bible
que foi lançado em 2012 pelo pastor Grant Jeffrey, lá no Canadá. Então traz todo o item catalográfico, além do símbolo da BV Books. Aqui do nosso lado esquerdo vem aqui o conteúdo, né? Introdução à Bíblia de Estudos com os temas proféticos marcados, introdução à profecia, conteúdo, tem os artigos, mapas, quadros, ilustrações. Então ele traz ponto a ponto o que a Bíblia nos traz como material para uso do estudo, né, que é um tema muito polêmico, o tema das profecias, né? Muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias, né? E a gente precisa sempre estar estudando, a gente sempre temos que estar alertas, porque quando Deus vier buscar a sua igreja, né, a palavra fala que ele virá como ladrão. E se tiver dois no campo e um deles não estiver certo com a palavra, não estiver, né, com relacionamento com Deus em dia, essa pessoa fica e a outra vai. E aqui traz também, né, o Antigo Testamento, o Novo e mais os auxílios, né, que vem geralmente em várias Bíblias, conteúdo dos assuntos proféticos, índices de artigo e concordância. Eu lembro que a editora Agnus também lançou há uns anos passados uma Bíblia profética também, e muito boa por sinal. Hoje já não é mais lançada e é até muito difícil de você achar. Você até acha uma ou outra num valor um pouco fora da realidade, né, do brasileiro. E aqui temos a introdução da Bíblia de Estudos com temas proféticos marcados. E aqui ele começa falando, né, um dos fatos mais surpreendentes sobre a Bíblia é a sua permanência através das eras. Sua persistente popularidade até os nossos dias não diminui diante de uma poderosa, contínua e implacável oposição. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. Algumas de suas partes foram escritas há mais de 20 séculos e nenhuma das partes das Escrituras tem menos do que 18 séculos de idade. Pouquíssimos outros trabalhos antigos ainda circulam ou são lidos. Aqueles que circulam e são lidos ficam quase esquecidos nas prateleiras das bibliotecas e são mencionadas apenas por alguns estudiosos ou estudantes universitários como leitura obrigatória. A Bíblia continua como o livro mais vendido e lido frequentemente por milhões de pessoas. Suas páginas têm marcas de dedos e suas capas ficam gastas. Passagens da Bíblia como os Salmos de Davi, as profecias em Isaías, o Sermão da Montanha em Mateus 5, 7, a história do filho pródigo em Lucas 15 e capítulos bem conhecidos como Romanos 8 e João 14 têm introduzido a salvação e encorajado o discípulo e transmitido a esperança e segurança de inúmeros cristãos. E aqui ele traz algumas informações sobre as profecias. As seguintes estatísticas mostram a importância de 4 dos maiores temas da Bíblia e mais de 70 assuntos marcados nesta Bíblia, nessa belezinha aqui que você está vendo agora. A primeira delas é sobre o tema assuntos proféticos. Há quase 3.900 versículos no Antigo Testamento e quase 1.500 no Novo Testamento. Um em cada 6 versículos da Bíblia tem uma maior ou menor importância em relação aos assuntos proféticos. Segundo, sobre o tema Espírito Santo, há quase 500 versículos, ou um versículo em cada 45 no Antigo Testamento, e mais que 660 versículos, um em cada 12 no Novo Testamento. O Espírito Santo é mencionado mais de 400 vezes na Bíblia, sob 41 nomes e títulos diferentes. Um versículo em cada 26 na Bíblia diz respeito à obra do Espírito Santo. De um total de mais de 31.000 versículos da Bíblia, quase 7.700, ou quase um versículo em cada 4, refere-se ao tema
da salvação. Isso inclui mais de 1.900 versículos sobre a necessidade da vida santificada, mais que 2.500 sobre a punição temporal dos incrédulos, mais de 400 versículos sobre a punição futura dos impenitentes, quase 600 versículos que mostram o amor de Deus pelo pecador e mais de 180 versículos que mostram que Deus não faz acepção das pessoas, mas salva todos os que estão dispostos a cumprir as condições de salvação. E por fim aqui, sobre as bênçãos temporais, há mais de 2.400 versículos no no Antigo Testamento e 1.091 no Novo Testamento. Isso inclui quase 330 versículos sobre promessas de providência, de alimentação ou vestimenta. Quase 90 versículos registram promessas e 760 versículos registram exemplos de saúde e cura para o corpo, o que faz com que haja um verso em cada 36 sobre o assunto saúde ou cura para o corpo. Um verso em cada 9 na Bíblia diz respeito às bênçãos temporais. Então, a Bíblia com o tema fim dos tempos muito profunda. E aqui traz características da Bíblia de estudo com temas proféticos, as notas. Ele traz aqui um apanhado sobre as notas, né, sobre as 1.200 notas que contém aqui, os artigos, a introdução a cada livro, que é muito importante quando a gente está fazendo uma leitura, o encadeamento de referências, os quadros que nos fornecem visões diferentes para podermos entender, né, os gráficos, os assuntos, ilustrações, as concordâncias, os assuntos e artigos, a harmonia dos evangelhos, né? E aqui traz, né, a introdução profética, né? O princípio da interpretação profética, né? Ele traz não só isso, mas os dois métodos de abordagem para entendermos as profecias da Bíblia, que é o método alegórico e o método literal. Amém? A linguagem da profecia, razão pela qual a profecia ela é vital, né? A primeira delas é para mostrar que a Bíblia é realmente inspirada por Deus. A segunda mostra que a mensagem dos profetas convida a igreja a viver a pureza e santidade. E será que realmente temos vivido a pureza e a santidade? A terceira, a mensagem profética do retorno iminente de Jesus Cristo nos motiva a testemunhar para aqueles à nossa volta. Então, a gente somos chamados e convocados a levar a mensagem das boas novas. E por fim, a mensagem da profecia é uma ferramenta evangelística vital para alcançar os perdidos. Deus pode usar a profecia para ajudar a convencer os incrédulos do fato de que a Bíblia é inspirada por Deus, levando a considerar a verdade do Evangelho. E aqui ele traz, né, razões para a gente estudar as profecias, traz uma palavra de agradecimento, e os conteúdos, né? Os títulos dos artigos e os livros, né, onde você vai encontrar esses artigos, né? A série de dispensações, os pactos bíblicos, que a gente vai encontrar no livro de Gênesis, o aniversário bíblico de Israel, em Números, e por aí vai. Né? Aqui continua também trazendo mapas, quadros e ilustrações que a gente vai ter. E ele é uma Bíblia muito colorida, né? Muito legal de se ver. Então aqui, ó, aí vai mostrar aqui explicação das legendas, né? E todos os versículos sobre os assuntos proféticos vai estar grifado em azul. Já o do Espírito Santo em cinza, a salvação em vermelho e as bênçãos temporais em verdes. Então, cada assunto vai estar, os versículos eles vão estar grifados nessas cores aqui. Amém? Então ele vai trazendo mais explicações. Então não tem como errar, né? Traz os assuntos proféticos, os assuntos sobre o Espírito Santo. Eu creio que mais para frente a salvação e as bênçãos temporais aqui para você ter uma noção. E traz o resumo completo, né? Que é muita informação. Vamos passar um pouco aqui. Então, assim, ó, são muito material. Aí ele traz uma dedicatória
a King James 1611, a nota do editor, como usar as referências e a coluna central, prefácio à Bíblia Jeffrey pelo pastor Grant Jeffrey, né, traz aqui a nota do editor pelo pastor Cláudio Rodrigues, e aqui já começa a Bíblia, né, ó. Primeiro livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Aí traz o autor, o tema principal, a data que foi escrita aproximadamente e um pequeno esboço, né? E aqui ele traz, né, um pouco sobre o resumo desse livro, né? Gênesis abre com a palavra hebraica que significa de modo a começar ou princípio, né? E aqui já começa, traz uma ilustração e começa aqui, ó. Aqui já começa com as notas, né? Traz aqui, né, os gráficos. É uma palavra muito, é uma Bíblia muito completa. Vem aqui, ó, as 7 dispensações. Então você que gosta sobre este assunto, você que tem curiosidade, né? É uma Bíblia muito boa para você ter na sua coleção. Aqui, ó, traz também já o Novo Testamento, toda colorida, né? As bênçãos temporais, sobre o Espírito Santo, né? E por fim, já no final da Bíblia, ele traz também o material, né? A concordância bíblica, grande, ó, por sinal, são os versículos onde a gente vai encontrar, né? Algumas palavras, traz aqui, né, a Nova Jerusalém, e aqui ó, traz o índice dos artigos que foram ditos na Bíblia e a concordância, no final uma concordância até grande, ó, para você procurar os temas. Amém, meus amados? Essa aqui é a review da Bíblia Jeffrey. Se você gosta, né, de estudos sobre as profecias dos fins dos tempos, essa é uma boa pedida. Eu creio que seja ela uma das únicas do mercado atualmente a ser vendida. Amém, meus amados? Se você gostou desse conteúdo, né, que você possa curtir, compartilhar com seus amigos e vão deixando aqui nos comentários os próximos reviews. Amém? Um forte abraço. Nos vemos por aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?